Olá pessoal, nosso assunto agora é medicina legal. Nós vamos fazer esse trabalho usando como base o livro do Genival França. E nesse estudo eu recebi alguns e-mails, alguns contatos. Muitos amigos estão com dificuldade de encontrar materiais multimídia que auxiliem no estudo da medicina legal. Então nós vamos desenvolver esse trabalho e que todos possam tirar o maior proveito possível para as provas de concursos públicos nacionais que caiam essa disciplina. Mas o que vem a ser a medicina legal, né? A medicina legal, denominada medicina forense e medicina judiciária, é o conjunto de conhecimentos médicos e paramédicos destinados a servir o direito, cooperando na elaboração, auxiliando a interpretação e colaborando na execução dos dispositivos legais atinentes ao seu campo de atuação de medicina aplicada. É o conjunto sistemático de todos os conhecimentos físicos e médicos que podem dirigir as diferentes ordens de magistrados na aplicação e na composição das leis. Se nós formos resumir em poucas palavras um conceito mais sucinto, como que nós definiríamos então a medicina legal? É uma ciência, um ramo da medicina, melhor dizendo, que não tem um fim em si próprio. O seu fim é auxiliar outros ramos, por exemplo, o direito. Ela está para auxiliar outros ramos, principalmente nas áreas jurídicas, né? Nós vamos falar, nesse primeiro momento, dos documentos médicos legais, né? Lembrando que os documentos médicos legais, eles têm subdivisões, né? Quanto à sua procedência, quanto à sua finalidade e quanto ao seu conteúdo. Quanto à sua procedência, ele pode ser oficial ou oficioso. O que vem a ser o documento médico legal oficial? Oficial é aquele utilizado a pedido da justiça, né? Ele é requerido pela justiça, por exemplo, um laudo. Um laudo médico legal, um auto de medicina legal. Esses são os documentos oficiais, enquanto o documento oficioso é aquele que a próprio interessado requer, por exemplo, um atestado médico para faltar à aula ou um atestado que ele compareceu numa consulta médica. Esse é o documento oficioso. Ele não terá muita importância no nosso estudo. Nós vamos estudar mais o documento oficial, que nós temos várias subdivisões. Por exemplo, a notificação é obrigatória, né, o relatório médico legal, que é o verdadeiro documento médico legal, entre outras. Uma outra subdivisão é a finalidade, né? Quanto à finalidade, ele pode ser administrativo ou judicial, né? O que vem a ser o documento médico legal administrativo? O documento médico legal administrativo é aquele, por exemplo, utilizado quando um servidor vai sair de licença médica. Ele sofreu, por exemplo, um acidente do trabalho. Então, ele vai ter um documento, né, administrativo que vai conceder essa licença médica. Esse é administrativo. Enquanto o judicial é todo documento que a justiça exigir. Toda vez que a justiça exigir um documento médico, esse será judicial. Por exemplo, uma perícia médica no caso de homicídio. Esse será o judicial. E quanto ao seu conteúdo, ele pode ser verdadeiro ou falso. O documento médico legal verdadeiro é aquele que está embasado na ética, nos bons costumes, na veracidade, enquanto o falso é aquele que está no momento que está acontecendo um crime, que está previsto no artigo 199 a 304 do Código Penal. Lá tem os atos, né, criminais que são crimes, né, tipificam um crime de falsidade, conceder o atestado médico falso. Continuando nosso estudo, nós vamos falar agora dos tipos de documentos médicos legais.
São inúmeros tipos de documentos médicos legais, mas nós vamos citar aqueles que mais comumente têm caído nos concursos públicos. Primeiramente, o parecer, depois o atestado, depois o relatório e a notificação obrigatória. O que vem a ser o parecer? O parecer é aquele documento médico legal mais embasado em literatura, né? O perito, aquele que está fazendo esse parecer, ele emite a sua opinião com base em outra opinião, com base em literatura, né? Ele não precisa estar diante do corpo de delito, né? Não há sempre necessidade desse periciando estar diante do seu periciado. Ele pode fazer o seu parecer com base em literatura. O que vem a ser o atestado? O atestado é simples, é uma declaração pura e simples de um fato médico e em suas consequências. Por exemplo, licença médica, dispensa do serviço, ou também aquele exame de aptidão para assumir um cargo público. Então esses são os atestados. Declaração simples e pura de um fato médico. Relatório é o verdadeiro documento da medicina legal, né? Ele pode ser feito pelo médico legista ou pelos peritos. Nós vamos, diante do curso, nós vamos citar as diferenças, né? Então, os legistas e os peritos os fazem, né? É uma descrição minuciosa de um fato, uma perícia médica, a fim de responder à autoridade policial ou judiciária, determinando a materialidade do delito. Ele pode ser auto ou laudo. Nós também vamos citar as diferenças do auto para o laudo, né? Então, o que vem a ser o relatório médico legal? Verdadeiro documento da medicina legal. É ali que eles respondem à autoridade que requereu. Por exemplo, o delegado de polícia requer uma perícia. Então, o perito, o legista, vai fazer a perícia e no final vai redigir o relatório. Esse relatório pode ser um auto ou pode ser um laudo. O que vem a ser o auto? O auto é quando o perito faz a perícia, ou o médico legista está fazendo a perícia, e ele dita para o escrivão. Esse é o auto. Enquanto o laudo, ele é digitado, ele é escrito pelo próprio perito. Então essa é a única diferença. Auto, laudo. O auto é ditado, enquanto o laudo ele é escrito pelo próprio periciando, né? Pelo próprio indivíduo que faz a perícia. Notificação obrigatória. A notificação obrigatória traz consigo a obrigatoriedade fundamentada na lei. A própria lei determina que é obrigatório notificar certas situações. Por exemplo, o acidente de trabalho compulsoriamente deve ser notificado. Outro caso, as doenças infecto-contagiosas. Por exemplo, uma pessoa vai ao médico e o médico descobre que ela é portadora do vírus HIV, da AIDS. Portadora do vírus da AIDS. O que acontece? O médico, obrigatoriamente, deve comunicar os serviços de vigilância epidemiológica. Então, é obrigatório a notificação. Lembrando que, nesse caso de notificação, deve prevalecer a ética profissional, né? E não a vontade daquelas pessoas. Essa comunicação deve ser, então, feita com discrição, de acordo com os parâmetros legais e éticos. Continuando nosso estudo, nós vamos falar agora das partes do relatório. Então, como eu falei, o relatório médico legal é o documento mais importante da medicina legal. Nós vamos falar agora das partes de cada um desses documentos. Preâmbulo. O preâmbulo ele vem na parte de cima do relatório e lá deve estar descrito a hora que está sendo feita aquela perícia, a data, o local, né? Qual a autoridade que fez o requerimento dessa perícia, a qualificação do perito e do periciado. Essa questão do periciado é uma boa pegadinha de concurso, né? Porque muitas vezes, por exemplo, num caso de embriaguez alcoólica, um indivíduo que está sendo periciado pode não ser aquele
que estava dirigindo embriagado. Alguém pode ter substituído a pessoa para tentar burlar, né, o exame. O que acontece? É necessário, então, a qualificação do periciado, bem como a qualificação do perito, aquele que está fazendo a perícia. Então, observar esses detalhes, né? Quesitos oficiais e acessórios. Cada crime possui o seu quesito oficial. Por exemplo, no caso de homicídio, vai haver lá os seus quesitos, vai haver as perguntas obrigatórias que vêm naquele material. Nós veremos um exemplo mais adiante desse curso. E os quesitos acessórios são aqueles que não são obrigados a estar presente no relatório, no exame, mas pode ser que a autoridade que fez o requerimento coloque ali um quesito acessório que torne muito importante para a elucidação do fato. Então, o quesito acessório, ele não é obrigatório, mas em determinadas circunstâncias ele é muito importante na perícia. Histórico deve ser o mais completo e sucinto possível. Então há também um quesito chamado histórico. Ele deve ser completo e sucinto. Não deve ali haver, não se deve florear o histórico. Por exemplo, um indivíduo, vamos supor que o indivíduo levou uma tijolada na cabeça no dia anterior e está sendo submetido a uma perícia. Então, esse histórico deve dizer o seguinte: o indivíduo levou essa tijolada na cabeça no dia anterior. Está completo. Ali está falando a data, está falando o dia, está falando o objeto que foi arremessado, que provocou a lesão, se houver no caso. Então ele deve ser completo e sucinto. Não deve florear. A vítima estava o agressor estava com muita raiva. Isso não deve estar no documento médico legal. Deve ser, então, completo, mas sucinto. Continuando o estudo, descrição. A descrição é o ato de descrever a lesão sofrida, então, pela vítima. Essas lesões nós vamos falar durante o curso, nós vamos falar detalhadamente sobre cada tipo de lesão, as lesões de ordem mecânica, por exemplo. Então, o que nós temos de dizer a respeito da descrição nesse momento? Que é simplesmente a descrição minuciosa de cada lesão. Por exemplo, o indivíduo está com uma rubefação, o indivíduo está com a equimose na fronte. Então, é descrever a lesão sem florear. Discussão. A discussão não é obrigatória no relatório, mas pode se tornar interessante em casos complexos. Por exemplo, um indivíduo ele aparece para fazer um exame, uma perícia, e ele está com, vamos supor, um idoso, está com feridas nas costas, né? Então, aparentemente, há uma suspeita de agressão, mas o indivíduo, esse idoso, afirma que há muito tempo ele ficou em coma, ele ficou de cama durante muito tempo, então pode ser escaras. Então deve haver uma discussão nos casos mais complexos. E a conclusão: não deve extrapolar na materialização do crime. Então o que deve ser a conclusão? Simplesmente materializar o crime. Por exemplo, houve conjunção carnal. Então, ok, descreveu-lhe a materialização, houve a conjunção, mas o perito ele não tem embasamento para dizer que foi estupro, né? O legista ali não tem argumentos suficientes para descrever. Isso vai caber à justiça. Ele tem ali, ele deve ali simplesmente materializar o crime. Ok, houve conjunção carnal, há uma ferida, há uma abertura no crânio. Ok, materializou. Isso aí, essa é a sua função. Ele não deve extrapolar. Continuando nossos estudos sobre os quesitos, né? Cada crime tem o seu próprio quesito. O quesito pode ser oficial ou acessório, como nós já falamos. Qual que é a observação que nós devemos guardar aqui? No caso de psiquiatria forense e nas áreas civil, não existem quesitos oficiais, né? Os quesitos serão formulados
observando o caso em concreto. Então, nessas duas áreas, na área civil e na psiquiatria forense, não existe quesitos oficiais. Os quesitos, então, em cada caso haverá os seus quesitos, então, por finalidade de esclarecimento da interesse da justiça. Então, o que vai acontecer? Cada autoridade que fizer o requerimento da perícia vai formular os seus quesitos. Continuando o estudo. Um exemplo de quesitos, né? Houve morte? Aí o perito vai responder, sim, houve morte. Qual a sua causa? Qual o instrumento ou meio, né? O instrumento cortante, o meio, né? Qual o instrumento? Foi empregada a asfixia, fogo, etc. Então, esses são exemplos de quesitos e mais adiante nós vamos falar sobre cada um deles, sobre os detalhes, por que são pedidos às vezes o emprego de asfixia, fogo ou outro meio. Então, perícia médico-legal. O que vem a ser a perícia médico-legal? É o conjunto de procedimentos médicos e técnicos que tem por finalidade o esclarecimento de um fato de interesse da justiça. Busca produzir prova. Seu objeto é o corpo de delito. Então, pessoal, qual que é o objeto da perícia médico-legal? É o corpo de delito. E nós veremos adiante que o Código de Processo Penal, uma parte muito interessante, né? E que vai exigir que sempre que a infração penal deixar vestígio, será obrigatório o exame de corpo de delito, com as exceções que a própria lei define, né? Então nós vamos ver adiante. Tipos de perícias, né? Em vivos, nos exames que nós falamos acima, né? Quando nós citamos alguns exames de perícias, então pode ser em vivos, pode ser em mortos. No caso de mortos, nós temos a autópsia e necrópsia e nas ossadas, né? Autópsia, necropsia e nas ossadas. No caso da autópsia, é no próprio ser humano, né? Então é autópsia. A necrópsia é gênero, do qual a autópsia é espécie. E nas ossadas, que é o exame antropológico. Então esses são no caso dos mortos. E também em objetos. No caso de vivos ou mortos, será feito pelo médico legista, enquanto nos objetos será feito pelo perito criminal. Há uma janela arrombada, há uma marca de sangue lá na janela. Quem vai fazer uma janela foi arrombada, vidros destroçados. Então, digitais, esse será feito pelo perito criminal. Enquanto ali ficou um pedaço de dedo para trás ali, ficou objeto ali humano, será feito pelo médico legista. Continuando. Corpo de delito. Conjunto de elementos decorrentes de um fato delituoso. Então, o que vem a ser o corpo de delito? Então, pessoal, o que nós devemos atentar aqui, né? O corpo de delito é o conjunto de elementos decorrentes do fato delituoso, né? Então, o seu exame é o exame de corpo de delito. Nesse exame de corpo de delito, será verificada uma lesão corporal, né? Será feita a necrópsia, será verificado a existência da conjunção carnal, dos atos libidinosos diversos da conjunção carnal, que hoje tudo através da reforma do Código Penal, reforma da lei, né? Hoje tudo é estupro. Então, e desse exame extrai-se um relatório, né? Então, no exame de corpo de delito, ele pode ser direto ou indireto, né? O exame de corpo de delito direto é aquele que é realizado pelo perito para provar a materialidade do crime. Então, ele é realizado diretamente, né, no objeto, ele é feito diretamente no corpo, diretamente na vítima, para provar a materialidade do delito. Enquanto o exame de corpo de delito indireto é aquele instrumento utilizado para provar a materialidade do crime por meio de prova testemunhal
ou, por exemplo, ficha de registro médico. Então, direto, ele é feito direto no corpo de delito, enquanto o exame de corpo de delito indireto, ele é feito através de prova testemunhal ou através, por exemplo, de fichas de registro médico, né? Mas o que faz parte, por exemplo, de um corpo de delito no homicídio? Uma arma, uma faca, um vidro quebrado, uma janela arrombada, o corpo, as digitais, todo o sangue encontrado, ou seja, todo elemento capaz de materializar ou esclarecer um fato delituoso. Então, um detalhe, houve um crime de homicídio, ali encontrada uma faca suja de sangue. Aquela faca ali faz parte do corpo de delito. Então, todo elemento capaz de provar a materialidade de um fato delituoso, ele é corpo de delito. Por exemplo, uma pegada, uma marca de sapato próximo ao local do crime, faz parte do corpo de delito, né? O artigo 158 do Código de Processo Penal. Quando a infração deixar vestígio, será indispensável o exame de corpo de delito direto ou indireto, nós já falamos sobre os dois, não podendo suprimi-lo a confissão do acusado. Mesmo que alguém confesse o crime, se há vestígio, será indispensável o exame de corpo de delito. Então, mas alguém poderia pensar, mas ele já confessou, para que perder tempo? Porque pode ser uma confissão forjada, alguém por uma coação irresistível, alguém sequestra um familiar de alguém e força ele a confessar um crime. Então, é necessário o exame de corpo de delito, direto ou indireto. Mas há exceção. No caso de composição civil dos danos, nas infrações leves, né? No caso daquelas infrações de menor potencial ofensivo, aqui temos exemplos, né? Lesão corporal leve, lesão corporal culposa, né? O que acontece? O Ministério Público poderá então oferecer a denúncia sem o exame de corpo de delito, bastando para tanto o boletim de atendimento médico. Contudo, para a condenação, se houver condenação, será necessário então o exame de corpo de delito. O que nós podemos dar um exemplo? Imagine um acidente de trânsito, o sinal fechou, alguém ultrapassou a faixa e esbarrou em alguém e aconteceu ali uma rubefação, né? Uma lesão singela, apenas ficou avermelhado ali na altura onde que foi esse acidente. Então, é necessário o exame de corpo de delito? Se caso, na fase de composição civil de danos, essa é uma lesão de corporal leve, então não se torna necessário o exame de corpo de delito, mas pode haver ali somente o exame médico. Mas, no caso de condenação, se não houver a composição civil dos danos e houver uma condenação ali criminal, aí sim deve haver o exame de corpo de delito. Continuando nosso estudo. Artigo 159. Os exames de corpo de delito e as outras perícias serão feitos por 2 peritos oficiais. Se você for ler uma doutrina mais moderna, você vai ver lá que hoje não é mais necessário 2 peritos oficiais. Para sua prova, se for perito oficial, um só é necessário. Não mais 2, mas apenas um se torna necessário se for perito oficial. No caso de for perito ad hoc, ou seja, aquele não oficial denominado para aquele ato, são necessários 2. Então, perito oficial, apenas um. Perito ad hoc, são necessários 2. Parágrafo 1º. Não havendo peritos oficiais, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas, é aquele perito ad hoc, né? Portadoras de diploma de curso superior, escolhidos de preferência entre as que tiverem habilitação técnica relacionada à natureza do exame. De preferência, não é obrigatório. Não há peritos oficiais na região. Existem comarcas pelo interior do Brasil, afora, que não há peritos oficiais. Então será nomeado 2.
Então, por exemplo, se for um caso de uma conjunção carnal, né, então, de preferência os médicos, né, de preferência as pessoas que tiverem habilitação técnica à natureza do exame. Parágrafo 2º. Os peritos não oficiais prestarão compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo. Então, aqueles peritos que não forem oficiais devem prestar o compromisso, então, de fielmente desempenhar o cargo. Eles vão assinar lá que farão, então, o compromisso de dizer a verdade e relatar a verdade, né? Artigo 160 do Código de Processo Penal. Esse artigo 160, pessoal, nós vamos deixar para o próximo vídeo. Nós paramos por aqui, então, no artigo 160, falando do corpo de delito. No próximo vídeo, então, nós daremos continuidade a esse material. Até mais, aguardo vocês. Um abraço.